sou natural aqui de Tubarão, e de um bairro de Oficinas, fica aqui a 3, 4 quilômetros aqui em direção oeste, né? E um bairro praticamente por onde iniciou Tubarão. E ele ficou muito conhecido porque ele foi a sede da Estrada de Ferro, que iniciou em 1884, a Dona Teresa Cristina. Ao redor, então, da construção da ferrovia, né, dos prédios que ela tinha, os galpões, se estabeleceu uma comunidade. Então, esse pessoal, basicamente, era pessoal rural, no meio rural, né, que foi se estabelecendo, fazendo seus casebres, a margem do trilho e da empresa, e assim foi a minha família também. Meu pai era originário daqui de Tubarão, né? Família Bittencourt, açoriano, que desembarcaram em Laguna, né, um deles, e derivou essa família, né, Bittencourt. A minha mãe também é origem açoriana, mas desenvolvida a família dela em Araranguá. Se encontraram, um morando nos fundos da ferrovia e o outro na parte da frente da ferrovia. Daria uns 500 metros, mais ou menos, essa distância, né? Então, eles se encontraram, se casaram, né? E o primeiro produto da família sou eu, né? A família naquele tempo era muito, assim, famílias grandes, né? E principalmente na família dos Bittencourt, era bem grande, era de 11 a 13 filhos, né? Lá em casa houve 2 só. Por quê? O meu pai morreu muito cedo, morreu com 33 anos. Aí, depois que o pai morreu, a gente já tinha dificuldade, a dificuldade aumentou. Minha mãe, naquele tempo, já não trabalhava fora, né? O que é que ela podia fazer? Eu com uma aposentadoria muito pequenininha, né? Não tinha condições. Eu fui para a rua trabalhar. Eu já com uns 8 anos, 9 anos, eu já levantava às 6 da manhã, 5 horas da manhã, para vir comprar carne no açougue, que era aqui quase no centro da cidade. Eu vinha a pé por cima dos trilhos, de 6 horas da manhã, era noite já, né? Às vezes no inverno, eu vinha comprar a carne para eles, fazia um pedido de papel, entregava para eles, que não sabia ler ainda direito, né? E eu comprava a carne. Então, aqueles quilos que a gente comprava, alguma coisa vinha lá para casa. Então, que servia para manutenção, né? E a minha mãe, então, ela tinha uma maquinazinha de costura, aquelas pequenininhas de mão, ela passou a se dedicar a costurar para fora, como se chamava, né? Para as outras pessoas, vizinhos, parentes. Assim ela sobreviveu, nós sobrevivemos em cima disso aí, né? Ela costurando um pouco para fora. Sim. Depois eu fui juntar ferro velho na beira da estrada de ferro, também dava um troquinho, carvão, eu também juntava carvão, saía da locomotiva, que as pessoas podiam queimar no fogão, e sempre estudando. Isso, minha mãe nunca deixou ele faltar um dia de aula, né? Isso aí eu devo a ela, né? Casado 4 dias depois da formatura. Eu acho que ela teve mais coragem do que eu, a dona Maria Doroteia. Nós dois estamos com 82 anos, né? Estamos com 50, agora em dezembro estamos 55 de casado. Mais uns 5 de namoro. 60 anos juntos. Não dá para separar mais. Naquele tempo, aqui em Tubarão, mulher de médico não trabalhava. Era o hábito, né? Então, ela participava e, para gente que a gente trabalhava, tinha que ter alguém em casa administrando. Até hoje, eu não sei o que é ter cheque, ir no banco, nem moeda eu conheço. Não sei quanto eu ganho, nunca sei quanto eu ganhei. Se eu tenho alguma coisa hoje, tenho casa para morar, tenho um sapatinho para dar para os filhos, foi ela que comprou tudo. O que eu comprar para mim é só o carro. Eu vi quando negociar, comprava fora disso, não sei de nada, até hoje não sei. O posto de renda era o que fazia. Então, isso aí nós acertamos no começo, tá? Eu vou trabalhar fora, vou sustentar a casa, né? E tu vais administrar. Então, isso aí foi a maneira, e vivemos até hoje assim, né? A família de médico, hoje não é tanto, tem muito já médico de vida, né? Naquele tempo a família não era para qualquer esposa aguentar, não. Porque
Primeiro não tinha assim, quem veio, a maior parte veio de cidade grande, a esposa, aquela coisa, né? E aqui Tubarão era muito limitado, tinha no máximo um cinema, um baile de vez em quando, né? Quantas vezes nós fomos no baile, eu vim de smoking lá do clube, que a gente gostava de baile, de smoking, 2, 3 vezes, meia-noite, 2 horas da manhã, no hospital, atendendo uma emergência aqui. Se eu recordo bem. Para mim era normal isso aí, né? Então, mas e a minha esposa sempre viajou comigo. Nunca eu viajei sozinho, fazer algum curso sozinho. Eu nunca fui daqui a Florianópolis de carro sozinho. Eu tenho uma cena até que a gente lembra da primeira filha. Então, a gente tinha que atender, às vezes, não empregado da empresa, mas outros solicitavam. E um pouco mais ao redor, né? Eu tinha meu carro. Às vezes era uma coisa de urgência. Uma vez ela pegou a menina mais velha, pequena, né? Estava na banheira. Eu disse, Maria, vamos comigo. Ela tirou a guria, rodou uma toalha, botou no banco de trás, porque eu me usava assim, né? Eu fui lá para o interior. Quando eu acabei a consulta, eu tinha terminado de secar a menina e botar roupinha, estava prontinho, arrumado. Era assim a coisa. Então foi uma companheira de primeiro. Muita gente me ajudou, eu não sei quem. Estudei no Grupo Mauá, sempre fui um bom aluno, né? E depois estava começando em Tubarão, quando estava pegando no Grupo Mauá, começando em Tubarão o ginásio, que era o ginásio Sagrado Coração de Jesus, hoje Unisul, né? No outro lado do rio. Tem mais uma dificuldade, tá? Do outro lado do rio. Então, todo mundo, os parentes viam em mim, as pessoas, a possibilidade de eu ser alguém desde que estudasse, né? Aí veio essas colaborações. E tinha nas oficinas, as oficinas estavam iniciando naquele tempo, a ajuda dos padres do colégio, né? Que atravessavam o rio, iam montar uma igreja nas oficinas, que hoje existe, né, a Igreja das Oficinas, né, e também participar de grupo de trabalho com os operários da ferrovia. E teve um dos padres, que eu chamava Padre Érico, um alemão, né, e quando chegou na época da escola, então meu tio foi falar com ele, agora? Então ele disse, vamos ver, porque naquele tempo tinha um exame de admissão para entrar no ginásio. Quando faz vestibular, era vestibular do ginásio. Se eles passarem, então era eu mais uns 3, 4 meninos das oficinas. Se eles passarem, nós vamos ter que dar um jeito. Fizemos o exame de admissão, o grupinho lá passou, né? E depois veio a matrícula, aí os pais se reuniram, não, vamos matricular e vamos ver o que vai dar. Aí, eu sei que eu fiz os 4 anos de ginásio, até hoje não sei de onde veio a colaboração. Eu até levanto a possibilidade de ser um engenheiro Leandro Roberto, que era um engenheiro da Estrada de Ferro, né? Uma amizade que eu tinha com o governo do estado, e de ter conseguido bolsa para o colégio. Eu acho que foi assim. Aí, quando chegou no final do ginásio, eu levei aquela surpresa. Nossa, o ginásio não leva a nada. Não dá profissão. Aí, os padres que se envolveram, esse meu tio envolveu muito isso aí, foi a Florianópolis algumas vezes, né? Porque lá nós tínhamos uma pessoa conhecida aqui do Tubarão, que tinha um cargo alto lá, um outro deputado, ele se envolveu com aquele pessoal e eu sei que no fim mandaram eu fazer uma mala e quando eu vi eu estava dentro do colégio catarinense. No internato, né, é linha dura, né, internato, né, dos padres, né, para jesuítas, 3 anos de colégio catarinense. E a gente estava já com meus 16 anos provavelmente, né, já era jovem. Mas a única maneira de estudar é essa aí. Eu não sei como é que veio bem a medicina. Talvez foi porque eu tinha uma tia que trabalhava no hospital de tuberculose lá em Curitiba. E ela então se comunicava por carta, que era o que tinha, né? E sempre estimulava. Venha, isso é bom, não sei o quê, tá, né? Aí então saí do colégio, fiquei uma temporada curta aqui em casa. Chegou a época de prova, fui para Curitiba fazer prova. Naquele tempo de ônibus, daqui a Curitiba era 2 dias de viagem. Tinha 2 caminhos. Né? Tu ia a Jaguaruna, só que lá no sul, né? Passava naquela balsa de Laguna, subia até Florianópolis, um dia inteiro de viagem. E o outro tu ia aqui pela Serra de São Bonifácio. Saía lá na entrada de Florianópolis, né? E dali até Curitiba mais um dia. Fiz a prova, não passei na primeira prova. A nota mínima exigida era 5, eu fiquei com 4,95. A minha tia arrumou um emprego para mim nesse sanatório que ela trabalhava, né? O cargo era tarefeiro.
Então eu fui ajudar um serviço básico, né? Limpar chão, né? Depois me levar para o centro cirúrgico para lavar material de cirurgia, que fazia só cirurgia de tórax naquele tempo lá, cirurgia de pulmão, né? Então ali já progredi um pouquinho. E fazia aquele serviço, depois ajudar um pouco na escrita. E aí, depois da metade do ano, eu consegui um cursinho. E fui fazer prova no ano seguinte. Eu fiz vestibular, tive a sorte de passar, eram 110 ou 120 vagas, que era uma escola grande. Porque só tinham 2 escolas de medicina naquele tempo, aqui no Sul, a de Curitiba e de Porto Alegre. Passaram 49, eu passei da metade dos 49 lá em Curitiba. Fizeram outro vestibular, não completaram a vaga. Aí completaram os 110, 120, trazendo peruano e bolivianos. É a Universidade do Paraná, a 4ª faculdade de medicina do Brasil. Fazia tudo. E tu era muito bem formado, tá? Muito bem formado, tu saí de lá pronto para trabalhar. É um pouco diferente de hoje, né? O curso era pesado. Então fazendo trabalho de madrugada, sábado, domingo, né? De qualquer maneira a gente trabalhava para dar a cota do trabalho e poder estudar. Era como naquela época, era como se fosse um estágio. O hospital? É? Para mim foi porque eu consegui subir lá dentro do hospital, né? E depois, logo que eles viram que eu tinha algum jeito, eu fui ajudar nas cirurgias, depois fiquei participando do grupo de cirurgia do hospital. E lá teve também um serviço experimental, de cirurgia experimental, feito em cachorro, para preparar para as cirurgias de coração. Então, em 60, eu já estava fazendo parte desse grupo lá, ajudando as cirurgias, né? E eu trabalho nesse centro de experiência, então eu que liquidava com os cachorros, eu que preparava o material, e fui sendo preparado para fazer parte dessa equipe. Quando eu saísse a equipe, se eu ficasse em Curitiba, eu saísse essa equipe, que eu seria um dos membros da equipe de cirurgia. Aí, na metade do ano, do último ano, eu estava bem formado naquilo lá, alguém me soprou um sonho, vamos dizer, né? Que ninguém me falou nada. A tua mãe, a tua irmã ali, Tubarão. E o povo de Tubarão que te ajudou, que não sei quem foi, se ajudaram. Como é que fica isso? Aí me doeu a consciência. Aí eu vim em Tubarão, conversei com os médicos aí. Não, tá. Aí comecei a ver o que é que tinha mais necessidade aqui. Achei que pediatria seria uma área interessante para cá. Tinha os colegas, mas eu me lembro da minha vida de criança, né? Então as dificuldades que tinha, aquelas coisas. Morria muita criança, naquele tempo tem aquela imagem de criança que morria, né? Ficou muito marcada aquelas coisas. Então eu disse, eu vou fazer pediatria. Aí então, naquele último ano, me dediquei lá em Curitiba mais a estudar pediatria. Porque naquele tempo estava começando a residência, mas naquele tempo era 1 ano, depois era 2, depois hoje é 3 anos, só fazendo estudo de pediatria, né? Então estava começando, Curitiba não tinha em São Paulo, no Rio, mas difícil de entrar, era mais indicada para quem fosse tentar ser professor, ficar na escola, na cidade grande. Isso não cabe nisso aí. Aí vim para Tubarão fazer um pouco medicina e entrar na pediatria, né? Aí chegou em Tubarão, não precisa, todo mundo atende criança de Tubarão tem muita boa saúde, não precisa. Tá? Aí ficou naquela, fiquei meio chateado. Mas em seguida apareceu o Jaguaruna, que é aqui no sul, né? Cidadezinha pequena, vizinho. Estava terminando o hospital, lá um hospitalzinho, e precisava de médico. Aí eu fui para lá, abrir aquele hospital. Aí fiquei lá uns 6 meses. Mas eu tinha que fazer tudo, né? Quer dizer, vida difícil, fazer tudo e sem meios, né? Cirurgia, clínica, curativa, para criança, e daí por diante, né? Médico geral, tá? Médico de dia e noite. Então, ocorreu, outra vez esse meu tio soube que a Companhia Siderúrgica Nacional, das maiores empresas de Santa Catarina, foi ali, né? Ali tinha vaga para o médico, mas para o médico morar lá. E era um bairro pequeno, de 1.000 pessoas, não tinha mais. Só ela tinha 1.000 empregados. Então, um bairro de 3.000 pessoas, talvez, né? Então, ficava o médico residindo. Eles me deram 2 enfermeiras, que eram parteiras, uma ambulância, né? A farmácia da empresa, que a empresa tinha farmácia, e passe livre, um convênio com o hospital aqui em Tubarão, onde tinha um médico
residente aqui em Tubarão que podia atender dentro do hospital. Fiquei 6 anos. Então foi o primeiro médico lá que morou lá, fui eu. 6 anos. Era Serviço de Estratégia de Saúde, né? Era mais ou menos o que o governo faz hoje, né? Tem um posto de saúde, com médico, com todo a equipe, como fosse o SUS, né? Localizado, assim. Então é isso que a gente fez. E a gente tinha lá um serviço, eu aprendi muito. Para mim foi a segunda escola, depois da faculdade, de aprendizado foi ali. Porque eu tinha que fazer tudo, né? Mas a empresa atendia criança também. E tinha já um pediatra lá também, né? Então, para dividir o serviço. E atender as crianças que precisassem lá no local, para não vir para cá. Depois aí a gente vai cansando, né? Quer dizer, naquele tempo tinha um sindicato pesado, sabe? E eles cobravam muito. Então a gente cansava com isso aí, né? Mas nunca tive assim maiores atritos, né? Nunca me ameaçaram de demissão, nada. Então a gente se dava bem com o grupo. E teve um colega daqui do Tubarão que estava em Florianópolis, estava terminando a residência, queria vir para cá. Então negociei com a empresa me aceitava muito bem. A empresa, não, traz outro para cá e tu vai morar em Tubarão. Aí então, em 69, eu vim morar em Tubarão. Desde que eu estava em Capivari, eu tinha uma certa ligação, que vinha aqui no hospital sempre, né? E depois, já depois de uns 2 anos que estava lá, eu consegui montar um consultório dentro do hospital, me convidar para trabalhar. O consultório naquele tempo estava dentro do hospital. O hospital tinha uma casinha de madeira no fundo, né? E tinha uns 10 consultórios ali. E me deram um consultório para mim fazer pediatria ali. E eu entrei no corpo clínico. Logo em seguida eu já fui ser também diretor do corpo clínico. E fui eu que criei o serviço de pediatria do hospital. Até então, até 68, o hospital não tinha serviço de pediatria montado. Nossa Senhora da Conceição, um hospital grande que tem até hoje. Então, nós somos iniciantes desse hospital, né? Então, a gente veio ao hospital, eu estava ali, aí começou o NPS abrindo direito a internações de familiares, em 68. Aí eu já vim conversando com as irmãs no sentido de que se abrisse o serviço de pediatria, né? Porque a gente ia botar um quartinho ou outro, aí em 68 eles abriram mão. Me deram um quartinho com 4 vagas. Em 2 semanas nós estávamos com 3 quartos, né? E depois de 1 ano nós estávamos com 100 leitos. Hoje está em 30 e pouco leitos, sabe? Que melhorou muito a pediatria. Mas era uma pediatria assim, muito violenta. A criança daqui, aí nós fomos ver que realmente a criança do Tubarão não era bem de saúde. A maior parte é desnutrição, e verminose e desidratação. Eu vi de tudo, né? Mas no hospital o que chamava mais atenção era a desidratação. A primeira desidratação feita soro na veia da criança foi eu que fiz aqui no hospital. Eu que trouxe, de Curitiba. E o pessoal ficou sabendo, não, a criança morreu em casa, então vai morrer no hospital, mas assim. E aí que nós fomos ver que a criança aqui era muito nutrida, tinha pouco aleitamento materno, a maior parte usava leite de vaca, né? Então, e outras comidinhas, e as crianças morriam muito cedo. Para ter uma ideia, no primeiro ano, nós abrimos serviço em agosto, setembro, por aí. Em dezembro, foi um dezembro muito quente, do dia 1º de dezembro ao dia 20 de dezembro, só eu, nós éramos em 3, 4 pediatras já trabalhando, só eu assinei 20 atestados de óbito de criança que morreram por desidratação, em 68. Na faixa de menos de 1 ano até 2, por aí, né? 3. Mas é muito nutrida. Então, assim, era de assustar, eu entrei em pânico, mas dei vontade de ir embora, falei, deixar ele vai pior, vai tudo embora outra vez, né? Vou sobrecarregar os outros colegas que estão aí, então não é por aí. Aí fomos ficando, fomos revendo as coisas. Aí então eu já vinha trabalhando na comunidade, quer dizer, em algumas capelas do interior, o hospital aí, quando eu já montei o serviço, o hospital, eu pedi, eles me deram um salão grande que tinha, para me fazer aula prática com as mães, não para ensinar a mãe a dar mamar, para ensinar a mãe a preparar a mamadeira. Porque as mães não sabiam, naquele tempo, o que era mamadeira? Era uma garrafa de gasosa, eles que botavam, tinha uns bicos que eles compravam no armazém, o bico comprido, parece mais uma camisinha de Vênus hoje do que uma chupeta, né? É mais ou menos assim.
aquilo ali. E ninguém lavava direito com as garrafas, aquelas coisas. Então a gente foi ensinar a lavar as garrafas, preparar, ferver o leite, saber diluir o leite, né? Pô, tinha pouca escolaridade, né? Não tinha sanitarismo nenhum na cidade, né? Todo mundo tinha privada no fundo da casa, do lado tinha um poço, né? Então tudo contaminado, tudo, né? Às vezes eu paro para pensar, né? Eu achei que nunca fiz nada, mas depois a gente vai vendo que a gente fez alguma coisa, né? Mas só no fato de criar uma situação, você já está fazendo alguma coisa. Então essa parte do hospital foi uma. Então ia bastante mais lá, né? E depois eu bolei uma coisa, no próprio consultório. Não precisa eu estar deixando de trabalhar para ir lá no local deles. Como eu estava fazendo antes, eu ia lá, acabava nisso, o padre saía, eu entrava para falar sobre hidratação, sobre como alimentar, essas coisas assim. Então a gente, vendo aquela situação ali, a gente lá vai ensinar alguma coisa, né? E umas mães, umas que era cliente, que eu via que tinha boa índole no sentido de conhecimento e melhorar as coisas, eu convidava, elas participavam comigo. Né? Enfermeira, dava todo o suporte. O hospital dava a matéria-prima, então assim, isso aí eu acho que foi um ponto importante. Aí o que é que eu fazia? Aquelas mães que eu via, vinham de uma determinada comunidade, que elas tinham algum destaque, por exemplo, professora, outra pessoa mais esperta, né? Eu passava para elas, os meus consultas demoravam um pouco mais, mas eu passava para elas, naquele espaço ali, algumas informações que eu pedia que ela ensinasse para as outras pessoas, dentro daquele lugar. A maior parte não sabe que fez isso, das mães. Talvez meia cidade de Tubarão, porque não dá para fazer cálculo. Né? Não consigo. Porque eu continuo tendo até hoje, já tendo um volume bom ainda, né? A tendência a diminuir, a gente mesmo vai disciplinando, mas ainda tendo assim uns 15 por dia. Né? É o meu ritmo já de alguns anos, da verdade, se não sei para cá, eu sempre fui muito disciplinado no meu tempo de trabalho. Então, o consultório é meia hora para cada atendimento, não abro mão disso aí, né? O que a gente faz mais é puericultura, né? Ajuda para criar a mãe, criar a criança no sentido de saúde, de alimentação, né? A gente começa com uma criança logo que nasce, né? A gente leva até 14 anos, 15 anos, né? Eu olho um pouco mais pela aquela necessidade. Eu sou mais humano. Então, e a medicina hoje está carente disso, né? Então, isso é uma verdade. Né? A medicina hoje é muito mecânica, quase ninguém fala, quase ninguém tenta ajudar, né? E a ajuda é muito simples do médico. Eu não preciso estar tirando dinheiro do bolso para dar para ninguém. É só conversar. Conversar, olhar nos olhos. Né? Eu devo ter hoje, assim, perto de 300 cursos que eu saí do Tubarão para fazer. Muito curso. Então, não sei como é que eu arrumava tempo ainda para sair e fazer, mas eu não tinha um curso que eu achava que era bom, né? Então, a gente fazia. Tem uma coisa interessante. Eu estava uma vez, tinha vindo de São Paulo, e comentando na sala, aqui no hospital tinha uma salinha, chamada Salinha dos Médicos. A hora que a gente reunia, tomar um cafezinho. Eu estava comentando para um grupinho que estava ali, que eu vi uma coisa interessante, que era uma síndrome nefrótica, que é uma doença renal, que a criança fica toda inchada, né, e cria água na barriga, né, quer dizer, tem que tirar. Aí o colega que faz urologia, naquele tempo não tinha urologia pediátrica, eles atendiam tudo, eu disse, olha, eles mostraram os casos com determinado remédio que está chegando agora, que estão curando essas crianças. Aí ele disse, opa, então eu tenho um aqui, eu vou dar para ti atender essa criança. A criança pobre, não tem problema, isso aí não é de menos, né? Então, ele disse, eu já fiz 3 retiradas de líquido da barriga da criança, já nesse tempo estou atendendo, e a criança não melhora, está para, está ruim. Já uns dias depois ele chamou a família e mandou lá para mim. Então eu comecei a atender a criança e a gente, quando estava lançando a prednisona no Brasil, né? Que é um corticoide. Uhum. Então aí a gente conseguia amostra, os colegas todos pegavam amostra, a gente comprava remédio, ajudava a família, né? E tratamos 1, 2 anos, não sei quanto tempo foi, não recordo bem. Esse caso eu devia ter detalhado, eu não detalhei. Tá? E demos alta para a criança. Ele nunca mais fez punção na barriga, não tirou uma líquido da barriga. No dia que eu programei, vem cá para fazer o último atendimento, para ver como é que está, veio ele com a mãe sempre estava junto, ele fez um pacotinho assim, de papel cinza, aquele papel de venda. Fala, doutor, eu vou pagar para o senhor.
que eu tenho para pagar. Era meia dúzia, os ovinhos que a gente mandava comer bastante clara, né? Pela rins, aquela coisa. Os ovinhos que é da minha galinha, eu guardei tudo para o senhor, tá aqui. Ovinho da semana. São coisas que marcam, né? Marcam muito, né? Depois eu não vi mais a criança, ele deve ter ficado bom, porque senão eu teria voltado. Né? Mas são coisas assim que a profissão, eu valorizo essas coisas. É muito triste para nós da pediatria, né? E a gente vai sempre viver com isso. Hoje, praticamente é raro, visto do que eu vi, né? Como eu falei, 20 crianças morrer em 20 dias, né? É muito triste. E a gente viu casos assim que horripilantes, né? Um que marcou mais foi uma criança que teve uma doença, uma laringite, fugiu agora o nome, que já não existe mais a doença, né? Então, essa criança, no dia da alta, eu passei sábado de manhã, né? Ela estava programada para alta de tarde, né? E de tarde eu fui olhar a criança, ela gravou e morreu em seguida. Uma linha pronta para voltar para casa. Ele tem uma faixa de 5, 6 anos por aí. Isso aí foi uma das coisas que mais me marcou, né? Aí dá um desespero na gente, dá vontade de largar tudo, dá vontade de sair, viajar, fazer qualquer coisa, né? E a gente via muito, que é uma coisa assim, muito triste também, crianças maiores, geralmente quase adolescentes, né? Morrer por nó na tripa. A gente tinha muita verminose, que é lombriga. Lombriga é aquele carne comprido, macarrãozão, né? Então, e elas se multiplicam dentro do intestino da pessoa, né? E vão se multiplicando. E daqui a pouco, por qualquer motivo, o pessoal que diz que é virada de lua, né? Elas se revoltam lá dentro. E o intestino é estreitinho, e elas vão dilatando aquilo, né? É uma dor terrível, né? Uma terrível, terrível. Aí elas furam o intestino, tem umas que chegam a entrar pelo canal do fígado, voltam, sobem no esôfago, cai na boca, ou pelo nariz, né? E a criança morre afogada, morre, as coisas assim. E aqueles casos que furam o intestino, que entram para a cirurgia, os que eu tive, uns 10, 12, não sei quanto, nenhuma salvou. Hoje, graças a Deus, 10 anos, no mínimo 10 anos, que não se vê um exame de fezes positivo para lombriga aqui na região. Então isso aí é a parte sanitária que foi corrigida. Claro que esse trabalho aí, né? Hoje perguntar para me dar o nome do remédio de vermes, eu não sei mais. E toda mãe, a criança está chegando de 1 ano, eles vêm pedir um remédio de vermes, que ficou o hábito das avós. Eu sempre digo, não há necessidade, está todo mundo bem cuidadinho, né? Pelo menos o padrão que a gente atende, né? Então vamos fazer o acerto, sempre para mim. Com 2 anos nós damos um remedinho de vermes, se for preciso. Tá? Só depois de 2 anos. Depois de 2 anos a gente vai enrolando. Outro dia veio uma queimadura, doutora, faz 4 anos não tomou remédio de vermes. Não precisa, tem alguma coisa? Nunca teve dor de barriga, não teve nada. Não nada. E o remédio de vermes basicamente é para lombriga, isso que é o básico, é isso aí, né? Tem aqui o mal da terra. O mal da terra é o seguinte, esse é cômico até, tá? As crianças, eles fazem uma anemia profunda por determinado tipo de verme, tá? Que dá no duodeno, e ele chupa todo o sangue da criança. A criança fica branquinha, é uma folha de papel. Quando eu estava em Jaguaruna, daqui a pouco foi lá na frente, eu vi um homem e uma criança, vim lá na direção, se vem para o hospital. E realmente vieram consultar. Eu, olhando mais de perto, a criança pequenininha, assim, 5, 6 anos talvez, branquinho, pálido, super pálido, né? Depois chegou o pai chegou apavorado, assim, em estado de pavor no consultório. Eu disse, e usou uma palavra difícil, que até já falei uma vez aqui. Doutor, disseram para mim que isso é uma heresia. Não, esse menino, ele gosta de comer terra, comer arião. Tá? E um dia eu resolvi castigar ele. Nós trabalhando na lavoura, nós fomos para a lavoura e a mulher deixou ele preso dentro de casa. Tá? Quando nós voltamos, ele pegou uma faca e comeu toda aquela terra do vão das tábuas. Ele tirou e limpou algumas tábuas daquela. Aí ele ficou bravo com a criança, deve ter dado um destaque também, né? No outro dia, ele continuou deixando a criança em casa, mas deixou no quarto dele. Prendeu no quarto, porque o quarto ele achou que não tinha fresta. Quando voltou, olhou, o guri estava lá, tá? O guri ficou meio ressabiado com ele.
e olhou mais um pouquinho para frente, para o bidê da cama dele, ele tinha uma imagem de Santo Antônio. Olhou Santo Antônio e estava degolado. Cadê a cabeça? O guri comeu. Por que ele comeu a cabeça? O Santo Antônio era de barro. Aí eu falei para ele, isso não é heresia, não é nada, não é. O guri tem uma bruta de uma anemia, né? E essa anemia chama a necessidade de comer terra. Porque eu teria que comer ferro, remédio de ferro, né? Mas ele não tem, a própria natureza ensina, vai lá comer terra. É isso aí. Então tu vai dar remédio de verme pro guri e vai tratar com anemia, vai tratar anemia, o guri nunca mais vai botar a mão na terra para comer. Então era um outro verme assim que realmente dava muito problema pra gente. Dava umas anemias intensas, aquela anemia com fraqueza, né? Aquela doença do Jacatatu, que é a mesma doença do Jacatatu, né? Vocês já ouviram falar tanto criança. Então são os casos assim que a gente, e daí a gente viu centenas de casos, né? Que a gente viu para tentar escrever isso daqui. Em 82, o hospital está tomando uma decisão de tirar os consultórios dentro do hospital. E tinha os consultórios médicos, geralmente era casa, tá? Tinha já um prédiozinho na frente do hospital, que ele fez algumas salas, né, que já tinham alguns consultórios. Foi o primeiro que houve um trabalho bem na frente do hospital. Daí o hospital nos vendeu, para quem quisesse, 3 pequenos lotes para fazer algum prédiozinho para levar o consultório para lá. Naquela rua da bem frente do hospital. E eu peguei um daqueles lotes, né? E eu disse para o pessoal, vamos fazer uma clínica. Não tinha nenhuma clínica de Tubarão, nenhuma. Mas tinha uma clínica de pediatria. Aí eu levantei o prédio, cheio de dificuldades, depois outros entraram também, né? Mas conseguimos pagar aquela coisa lá e montamos ali a clínica SACI, Serviço de Atendimento e Clínica Infantil. Ficou assim com 3 andares, tudo com consultório, muito bonitinho, sabe? Primeira clínica de Tubarão. E demos muito bem naquela clínica, muito bem, o grupo trabalhava bem, né? Depois, mais tarde, aí, então, alguém, o nosso grupo, né? Quem sabe a gente faz uma coisa maior. Aí, em 91, já estava preparado para acontecer o movimento da Provida. Numa casinha aqui na frente, que não existe mais, onde hoje ali é aquele pátio de estacionamento, né? Uma casinha de 100 metros, nós adaptamos ela para fazer uma clínica. Uma clínica de pronto atendimento, né? Com atendimento de criança, de adulto, pequena cirurgia. E tínhamos... Depois a gente, um ano depois, a gente conseguiu um raio-x. Não tinha mais nada. Ela foi crescendo. E cresceu rápido. Eu fui o diretor, primeiro diretor. Em 4 anos e meio, 5 anos, nós estávamos saindo de lá para ir para esse prédio aqui. Não esse que está aqui, tá? O prédio comprido que tem ali, nós alugamos a parte de baixo, né? Alugamos a parte de baixo, ali já foi para uns 300 metros, 400 metros, e já bem distribuído, com mais consultórios, com mais serviços, já com cirurgia maior, né? Ali já ficou muito pequeno, aí foi feito um prédio pequeno que era no fundo ali, né? Mas também, em menos de um ano, ele já não supria mais necessidade. Aí o grupo resolveu, então, jogar pesado, né? Quer dizer, além do serviço de atendimento de clínica, também com o serviço de imagem, né? Então, raio-x, ultrassom, essa coisa toda. Aí eu não era mais diretor, fui diretor há 5 anos. E a turma pegou muito bem, né? O apoio do grupo todo. A Provida, ela trabalha no seguinte sentido, desde lá, quando eu instituí lá, o médico deixa um percentual do atendimento, esse percentual a clínica tem que viver dele e pagar tudo que for da clínica. Aí, então, prestava diária, aqui eram umas casas, consegui o grupo, para a pessoa, o médico trabalha na Provida, né? Se cotizaram, compraram o terreno e levantaram o prédio. Ele faz aqui já faz 10 anos, né? Faz 10 anos, tá? E agora está saindo outro aqui nos fundos, que vai inaugurar agora, se é para final do ano, agora não vai dar, para começo do ano, que é um pouquinho maior que esse aqui, né? Nós já estamos aqui com 120 empregados, mais ou menos, 110 médicos. É uma clínica das maiores, é a referência. Tem a clínica médica, que é o básico, né? A pediatria, então é pesada, a referência dela, né? Aqui temos altas cirurgias, né?
E hoje em dia também nós estamos ligados a outro hospital que chama-se Socimed, onde nós temos também a parte de imagem, de ressonância magnética, né? A ultrassom de última geração. Bom, era um só, mas ficou muito grande, né? Faltou uma organização, aí fui orientado que devia dividir. E Tubarão estava muito mal de história, da história de fundação, da manutenção de Tubarão, né? Tem uns 3 livros, mas contam muito pouca coisa. Então, aí eu fui buscar, eu disse, então vou fazer. Aí saiu esse primeiro, com essa intenção de eu contar a terra em que nós vivemos, né? Hoje. Quer dizer, então, seu passado, suas figuras, né? O que representou o passado para nós de hoje. Porque é muito pouco conhecido. Nem o nome Tubarão, hoje, né? Etimologicamente ou historicamente, ele é entendido como devia ser. Então, a intenção foi essa aí, né? E jogar um livro em que eu estou contando, então, todo o sul catarinense, mas principalmente Tubarão, porque Tubarão ele foi já um município muito grande quando ele desmembrou de Laguna. Ele ia daqui da margem de Laguna, que nós estamos, até a divisa com o Rio Grande do Sul, né? Depois ele foi perdendo esses municípios todos, né? Hoje é um município pequeno, mas ele foi o pai ou a mãe de toda essa região, né? E aqui na região, quando era Tubarão Grande, né, se assentou toda a comunidade europeia que veio transferida, os imigrantes, né, aqui para a região. Pedras Grandes, Orleans, Uruçanga, tudo era Tubarão. O segundo volume saiu, aí eu mudei isso aqui fazendo praticamente a nossa história, né, a nossa história familiar, vamos dizer assim, né. Mas acabo contando o exemplo de uma família, né, em que eu sou o espelho. É meio, eu não gosto de falar muito assim, é muito pessoal, né? Mas no fundo, eu acho, é um exemplo, né? Não foi um exemplo assim dos mais desejáveis, né? Mas o que ele gerou, eu acho que valeu a pena. Então dá para ler e se aprender alguma coisa. Na livraria da cidade tem. Inclusive na banquinha aqui da frente da clínica, ali tem também, que é o lugar mais próximo. Eu recebi com surpresa. Aliás, eu sou muito humilde, tudo que me chega, eu fico surpreendido, sabe? Acho que não seria a vez minha, mas a gente aceita. Esse aqui do Willy, o Willy foi uma pessoa que a gente conviveu com ele, né? Sabe, foi um dos maiores artistas do pincel do estado, né? Eu fui médico de todos os netos dele, né? E aí tinha assim, uma amizade de pouco tempo, porque ele trabalhava muito e também trabalhava muito. Então isso é uma coisa que me penalizou. Mas era uma pessoa assim, boníssima, né? E a Câmara de Vereadores e a Prefeitura resolveram, quando depois que o Willy faleceu, né? O grande nome dele, né? Fazer uma homenagem a ele. Então essa homenagem é transferida a cidadãos que merecesse ter esse prêmio. E essa é a segunda vez que acontece. Então, são 3 membros de cada jornada desta. Então, nessa segunda vez, entre os 3, um foi o governador do estado, uma antiga professora nossa, do qual também fui médico dos filhos dela, né? E a minha pessoa. Então, isso aqui me orgulhou muito, né? E tem bastante, vou ter sempre orgulho dessa peça que eu tenho hoje aqui. Bom, a minha experiência, nesse longo tempo de profissão, te leva a alguns pensamentos finais, né? Eu acho que eu caminhei certo, né? E trilhei um caminho, aquilo que eu imaginava que todas as pessoas tivessem mais ou menos seguir. Quer dizer, um caminho de paz, um caminho reto, né? Um caminho de vida de quem se especializa e está sempre tentando se especializar, não parar no tempo, né? E principalmente o lado humano. A nossa profissão, a profissão médica, hoje está carente desse lado humano, né? Nós evoluímos muito na medicina,
em cima de máquinas, né? Mas muitas vezes o médico escondido atrás de máscaras, né? Que ele tem que usar, claro, mas podia sair dali, tirar a máscara, fazer um cumprimento, né? E essas coisas estão faltando. Um cumprimento, pegar o cliente na porta, trazer para dentro do consultório, né? Cumprimentar na saída, né? Agradar uma criança, quer dizer, então isso aqui é coisa que a profissão médica precisa, né? E seria um bem para a comunidade. Os outros sentiriam que tem alguém também olhando por eles. Seria isso.